crianças, tudo bem? Vamos dar continuidade à matéria de Ciências Humanas, página 128. Então, na página 128, na atividade 5, traz uma imagem. Então, no primeiro momento, vocês farão uma leitura dessa imagem, que ela será muito necessária para que vocês consigam preencher aqui a página 129, que traz algumas perguntas referente a essa leitura de imagem, ok? Então, aqui no quadro, pergunta assim: o que está acontecendo nessa ilustração? Simples, né? Está acontecendo um conflito. Muito bem. Na segunda pergunta, quem são as pessoas que aparecem na ilustração? Então, são dois grupos. Um grupo que representa o setor de enfermagem, o setor de saúde, e um grupo de pessoas civis, de pessoas comuns, né? Que estão em conflito por algum motivo que nós vamos entendendo agora com a leitura. Terceira pergunta: em que ano você acredita que o fato representado aconteceu? Só olhando a imagem não é possível nós sabermos dessa resposta. Durante a leitura aqui do próximo texto, nós voltaremos nesse quadro para responder, ok? Vem uma quarta pergunta: em que lugar você acredita que essas pessoas estão? Olhando a imagem, é perceptível que eles estão na rua, né? Num bairro, numa rua. E há alguma figura em destaque na imagem? Se você olhar, a figura em destaque, assim, até pelo tamanho que aparece na imagem, existe um representante da saúde e existe uma pessoa civil em destaque, assim, como se tivesse um conflito mais próximo, né? Então, seria o destaque a pessoa da saúde aqui, que está num tamanho maior. Então, quando o artista fez essa ilustração, ele dá um destaque ao representante da saúde. Ele também dá um destaque de proximidade do representante da saúde com uma pessoa civil. Perfeito. Dando continuidade à atividade 6, fica mais claro aqui o entendimento desta imagem. Na atividade 6, traz um texto falando de Oswaldo Cruz. Quem foi Oswaldo Cruz? Um médico, né? E ele, na verdade, ele estudou a vacina, a importância da vacina, que hoje nós tomamos com tanta naturalidade, porque hoje entendemos a importância, né? E mesmo ao meio dessa pandemia, nós estamos aí numa campanha da vacina da gripe H1N1, onde todos, de acordo com uma programação, né, que está sendo feita, inclusive na mídia, nos meios de comunicação, está tendo uma programação para que a gente tome essa vacina H1N1. Inclusive, eu já tomei a minha. É uma questão de prevenção, né, da importância da vacina. Mas voltando aqui à atividade 6, então consta o texto de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, varíola, vacina e revolta. No início do século XX, a população brasileira sofria com uma série de doenças, como a febre amarela, a febre bubônica e a varíola. Para tentar acabar com essas doenças, em 1903, um jovem médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz foi nomeado chefe da Diretoria da Saúde Pública da cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil. Em menos de um ano, as medidas implantadas por Cruz surtiram efeito, diminuindo muito o número de infectados com febre amarela e peste bubônica. Voltando um pouco à situação atual, né, que nós estamos vivendo da questão do Covid-19, nós ainda não temos uma vacina. Portanto, as medidas tomadas por médicos, por orientação médica, é esse afastamento, esse isolamento social, que é nós estarmos em menos contato com pessoas, para que isso não se espalhe. Durante a leitura, existe até algumas semelhanças com relação a essas doenças da época. Continuando aqui. No entanto, os métodos utilizados pelo médico para eliminar o mosquito transmissor da febre amarela não agradaram a população, que viram suas casas serem invadidas para a aplicação de venenos contra o mosquito e foram removidas de onde moravam. Isso aconteceu também, né? Nós tivemos um surto aí grande com relação à dengue, onde ocorreram, né, aplicava-se veneno nas ruas, os cuidados com relação aos nossos vasos em casa, evitar águas paradas. Então, na verdade, continuamos com essas práticas, porque ainda continuamos com essas doenças, né? Continuando.
O controle da peste bubônica foi bem aceito pela população. O governo até pagava uma quantia em dinheiro para quem recolhesse os ratos mortos, porque a peste bubônica é transmitida pelo rato. As pulgas desses animais transmitiam a doença. Último parágrafo. Para evitar o contágio por varíola, era necessário vacinar a população, já tinha vacina. O vírus da doença se espalhava pelo ar, através de gotículas expelidas quando um doente falava, tossia e espirrava. Então, na verdade, uma forma de transmissão bem conhecida, A gente sabe que o Covid, ele é transmitido pelas mesmas condutas, Pelo ar, através das gotículas que a gente expele quando fala, então a pessoa doente, ela contamina a outra. Por isso nós estamos usando aí o que hoje é um pouco mais moderno, que é o uso de máscara, Que é uma forma da gente eliminar que essas gotículas cheguem ao próximo. Continuando aqui, Oswaldo Cruz determinou que a vacinação seria obrigatória e que apenas os indivíduos que comprovassem, continuando aqui na página 130, comprovassem ser vacinados, eles conseguiam contratos de trabalho, conseguiam ser matriculados em escolas, conseguiam certidões de casamento. Então criou-se uma obrigatoriedade. Hoje o que a gente toma de uma forma tão comum, Nós não somos obrigados, É assim, a gente não é impedido, nós não somos impedidos de fazer nada para tomarmos a vacina. Nós somos orientados a tomar a vacina desde bebê. Existe toda uma série de vacinação importante para o ser humano desde que ele nasce. E nós tomamos, graças a Deus, nos dias de hoje, de livre e espontânea vontade. Não existe uma necessidade dessa pressão, E aí fala que a população resistia à ideia de tomar a vacina, principalmente essa aqui contra a varíola, porque dizia essa vacina ela era feita a partir de feridas de vacas. E tinha pessoas que acreditavam que ficaria com as feições parecidas com os bovinos. Uma ignorância de conhecimento, Continuando, o povo não aceitava ver sua casa invadida e ter que tomar a injeção contra sua vontade. Em novembro de 1904, eles foram à rua, fizeram essa reivindicação, protestaram, e os conflitos duraram 2 semanas, deixaram um saldo de 110 feridos e 30 mortes. O governo, diante desse quadro de violência, ele se viu obrigado a desistir de tornar a vacinação obrigatória. O que aconteceu? Continuando aqui no parágrafo, em 1908, o Rio de Janeiro foi atingido pela maior epidemia de varíola. O que aconteceu? As pessoas perceberam que, na verdade, o motivo era importante e, a partir de então, a população resolveu ser vacinada. Perfeito? Então, a partir desse texto, vocês vão conseguir responder a essas perguntas aqui da página 130 e, novamente, o quadro, aquele quadro que aparece aqui logo após, na página 129, que a gente fica em dúvida para respondê-lo, ele aparece novamente aqui na página 131, que é até o término final da atividade, que vocês vão responder com muita facilidade. Por quê? Porque esse texto aqui, que fala do Oswaldo Cruz, traz várias informações importantes que vocês possam responder. Então, voltando aqui à página 130, letra A, pergunta assim: explique por que a população do Rio de Janeiro se revoltou com a vacinação obrigatória contra a varíola. Por que eles se revoltaram? Porque eles não podiam conseguir contrato de trabalho, porque eles não poderiam ser matriculados em escolas e eles não poderiam casar-se. Então criou uma revolta da população, porque eles deixaram de poder fazer certas coisas. Muito bem. Letra B. Explique como eram transmitidas a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. Então, voltando no texto aqui, temos a informação. Então, nós vamos colocar, por exemplo, varíola. Como era transmitida a varíola? Voltando aqui no texto. Gotículas, que eliminamos por tosse, quando espirrava. Peste bubônica. Qual é a forma de transmissão da peste bubônica? Através de piolhos que constam lá nos pelinhos dos ratos, certo? E a febre amarela? A febre amarela pelo mosquito transmissor. Então, aqui no texto temos
quais são as três formas de transmissão das doenças. Vai colocar varíola, gotículas, que a gente espere pela saliva, quando tosse, quando espirra, peste bubônica através dos piolhos que constam nos pelos dos ratos e a febre amarela através do mosquito, correto? Todas essas informações aqui no texto. Letra C. Por quais razões a população que se recusou a ser vacinada em 1904 correu aos postos de vacinação após 4 anos? Por conta do quê? Aqui no último parágrafo, né? Por conta da epidemia que ocorreu nesse ano de 1908, 4 anos após a revolta, né? Certo? Que é a letra C. E a letra D vai pedir para que vocês completem o quadro aqui da página 131, certo? O mesmo quadro que nós tínhamos lido anteriormente, só que agora que vocês leram o texto, vocês terão mais informações para preencher, ok? Encerramos nossa atividade de Ciências Humanas. Obrigada, bons estudos!